Depois desse momento musical belo, expressivo, nós vamos dar início ao culto. Eu quero saudar a todos, deixar assim um abraço inicial bem grande, bem caloroso, bem carioca, né? Um abraço bem forte e esperar que nessa noite a gente com alegria possa estar cultuando ao Senhor com toda inteireza do nosso coração, singeleza de coração. Sei que possivelmente estamos na casa de alguns vizinhos dos membros da igreja, porque vários têm compartilhado o endereço da igreja com pessoas amigas. Então a essas a nossa palavra também de saudação, bem como irmãos de longe. Temos tido o retorno de alguns irmãos que estão acompanhando o nosso culto de suas casas, já distantes de nós aqui. Um abraço forte a todos. Vamos recitar uma passagem bíblica de Colossenses 3,16, segunda parte. Louvando a Deus com gratidão em nossos corações. Vamos dizer juntos? Louvando a Deus com gratidão em nossos corações. Cantemos Te Louvarei. Acompanhemos então esse vídeo e vamos cantar juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Para a oração inicial do nosso culto, eu quero convidar a irmã Raquel Brum Zarnotti dos Santos. Ela vai nos conduzir a Deus em oração. Vamos orar junto com ela para que Deus abençoe o nosso culto. Oremos. Senhor, nós neste momento louvamos o Teu nome, ó Deus, e expressamos também a nossa gratidão, porque sentimos que o Teu cuidado, as Tuas misericórdias, o Teu amor e a Tua graça têm sido renovados sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossas famílias a cada dia. E sentimos, ó Deus, a Tua presença, sentimos, ó Pai, o Teu controle sobre as nossas vidas e sobre tudo o que está acontecendo. E isso traz paz ao nosso coração e nos permite descansar em Ti, ó Deus. E por isso, neste momento, nós Te agradecemos, ó Deus, e também queremos cultuar ao Senhor, expressando a nossa gratidão, o nosso louvor e também, ó Deus, Te dando, ó Pai, a honra que é devida ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos neste momento de Te cultuar como igreja, ainda que estejamos, ó Deus, cada um nas nossas casas, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito e no mesmo amor. Nós nos unimos para Te cultuar, ó Deus, neste momento. Que o Senhor esteja na condução deste culto, ó Pai, falando de uma forma especial a cada coração que está neste momento aqui, ó Deus, para Te cultuar. Que a Tua graça esteja, ó Deus, alcançando o lar de cada família, ó Deus, que está conectada neste momento para cultuar ao Senhor. Que seja um tempo, ó Deus, precioso na Tua presença e um tempo precioso, ó Pai, de louvor e adoração ao Teu nome. Que a Tua palavra, ó Deus, também venha direto, ó Deus, aos nossos corações, trazendo, ó Deus, o Teu ensino para nós no dia de hoje. Colocamos-nos, ó Deus, na Tua presença, com o desejo de estar Te cultuando e de estar também, ó Deus, Te agradando com o nosso viver a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então, nossa leitura bíblica da 10ª semana trata sobre Deus. Então veja o texto de Romanos 15:30, leremos duas vezes. Eu leio a primeira vez, depois leremos juntos, ou você já leia desde agora. Vamos juntos? Então, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em favor diante de Deus. Esse texto exalta a Trindade. É nele que a gente marca a nossa presença. De novo, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Passemos a palavra ao irmão pastor Edson Távora para prosseguir nas informações sobre a campanha de oração que a Junta de Missões propôs e nossa igreja abraçou. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Vamos compartilhar um pouco mais sobre a nossa campanha Jesus Transforma a Minha Família. Gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade sobre a capacitação para o testemunho. Como testemunhar? A gente sabe que o Espírito Santo é que nos dá essa capacitação. Lá em Atos, no capítulo 1, e todo o livro de Atos, nós vemos claramente que é o Espírito Santo que concede a cada um de nós essa capacitação. Essa não é uma tarefa apenas dos pastores, dos missionários da junta, de missões e liderança, evangelistas, não. Esta é uma atribuição, é uma capacitação de todos quantos têm o Espírito Santo de Deus, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus,
ele deu esta palavra aos discípulos. E logo após, nós vemos logo após aqui no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Atos, a igreja recebe o Espírito Santo. Então, cada um dos membros da igreja, cada um dos crentes, todos temos o Espírito Santo, que nos capacita a testemunhar da nossa fé aos nossos familiares, a todos aqueles que estão ao nosso redor. De uma forma especial, nesta campanha, Jesus transforma minha família durante o mês de maio. Vamos então colocar em prática a oração para o Espírito Santo nos capacitar. Nós vemos que depois aqui no livro de Atos, no decorrer da história, os apóstolos foram testemunhando, a igreja foi testemunhando e logo após vieram as perseguições. E no capítulo 4, Pedro e João foram presos. No capítulo 3 e no capítulo 4, nós temos aqui a palavra que nos diz que, uma vez soltos, os apóstolos Pedro e João procuraram os irmãos e contaram o que tinha acontecido com eles. E ouvindo a igreja, ouvindo unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então é através da oração, a oração particular, a oração de confissão, de esvaziamento de si mesmo, de perdão e contrição, através da oração em grupo, buscando o enchimento do Espírito Santo, é que vamos sendo capacitados para testemunharmos da nossa fé, da nossa experiência, da nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os amados, em nome de Jesus. Amém. Nossa dedicação de vidas e bens, né? Estamos aí na nossa quarentena, mas esse é um momento sempre de renovação. Faz bem, muito bem, orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou pronto, eu quero te servir, renova em mim a disposição, ajuda-me para que eu possa fazê-lo. Então, enquanto você medita nisso, você pode ver as nossas contas, você pode lembrar que temos possibilidade de transferir direto aqui na igreja, como também podemos buscar aí através dos diáconos. Então, vamos orar e vamos acompanhar essa música por um instante.
Esse momento de oração gratulatória, ele também se transforma em oração intercessória. Eu, quarta-feira, li pausadamente, de bloco em bloco, os nomes que tenho, mas agora eu vou ler seguido. Vou ler devagar. Vou apresentar de modo que, enquanto eu estou falando, você já esteja orando pelo motivo que eu vou enunciar agora. Mãe Ivonete, que pede pelo seu cunhado Gilberto, hospitalizado, mas experimentando melhoras. Seu cunhado e sua irmã são da Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Gelsi Jane, pelo André, sobrinho, Covid-19. Eliane Medrado, por seu vizinho Jonatas, coronavírus. Uma Aparecida, pelo seu acidente, está melhorando, queimaduras, oremos por ela. Meudete agradece as orações por sua nora, também está obtendo melhoras, oremos por ela. Maeda Pérez inclui toda a sua família. Bom Carlos Viana, pela prima Lúcia Meira e pelo seu amigo de táxi Gilberto Vitorino. Uma Beth Lins, pela família do seu sobrinho. Irmã Rosane Doim, pela filha Tatiana. Mandiva Costa Paiva, pelos primos Alexandre e Lúcio, pela família. Irmã Heloísa Leitão, por sua irmã Adriana, com Covid-19 também. João Paulo Mota, pela cunhada Miriam. Maria Augusto José Santos, pela nora Isabel, Covid-19. Neila Pérez, a favor de Maria Inês, falecimento na família, o esposo. Esther Estelita, pelo irmão Gerson Pinheiro, câncer. Pastor Antônio Borges e família, ele e a esposa. Ela está bem melhor, ele está melhorando também. Newton, Antônio, pastor Newton, esposa Sandra, filha Alane. Elas duas um pouco melhor, mas ele também está melhorando. Esther Vargas, pelo vizinho Carlos Antônio. Ela destacou que ele está vendo um câncer muito agressivo. Manuel Francisco Figueiredo, recuperando-se. E Marli Frota Baraúna, pedindo pelo seu esposo. Vamos orar a Deus agradecendo nossa dedicação, mas também intercedendo, e eu quero convidar a irmã Rita de Jesus Grijó e Silva. Oremos com a irmã Rita. Boa noite a todos. Estamos passando por um momento difícil, mas é importante lembrarmos que Jesus está no barco conosco e Ele vai acalmar essa tempestade. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Pai de amor, por tudo que tem feito por nós, pelo teu cuidado, Senhor. Pai, quero te agradecer também pelas ofertas e dízimos, Senhor, depositados no teu altar para a obra do Senhor. Pai, para a manutenção da tua igreja, Senhor. Que apesar desse momento difícil que estamos passando, das dificuldades, as pessoas estão contribuindo, Pai. Isso é honra e glória para ti, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, Senhor, e aqueles que ainda não tiveram condições de contribuir, que o Senhor possa estar abrindo portas para essas pessoas um dia conseguir contribuir também.
Pai de amor, abençoa todos os nossos membros da igreja, Senhor, seja com cada lar, Senhor, que está assistindo esse culto. Que o Senhor possa estar abençoando e livrando de todo mal. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Depois desse momento que sempre a gente irmana, não é? Por causa do sofrimento, também das alegrias que alguns já estão experimentando, nós vamos ouvir o coro masculino. Coro masculino volta a cantar no nosso culto. Vamos ver esse texto musical que o grupo traz para louvor e glória do nome de Deus.
mês de maio, o mês da família, nós inserimos nesses cultos do mês de maio um tempo específico pela família. Mas agora, meu prezado, como tenho dito, repito, vamos colocar a sua família no altar de Deus. Coloque agora o que aflige, o que já tem alegrado, enfim, oremos por esse momento familiar, mas a sua, momento de oração pela família. Senhor meu Deus, primeiramente gostaria de agradecer por mais um dia de vida, é importante agradecer, mas também eu vim pedir que o Senhor possa estar abençoando a nossa nação, Pai, que nada de mal venha acontecer. Eu sei de todas as complicações de coronavírus, de saúde, financeiras também, mas o Senhor tem o controle de tudo, está no controle de tudo, e eu sei que nós passaremos bem por isso. E que o Senhor possa estar suprindo todas as nossas necessidades, sejam financeiras, sejam de saúde, e cuidando de cada um dos nossos familiares, seja com nossa igreja, nossos membros. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco nesse momento de tanta dificuldade. Amém. Outro momento novo do nosso culto, que já não é mais tão novo, né? É o momento infantil. Nós vamos acompanhar, logo depois a irmã Márcia procura fazer uma ligação com aquilo que eu vou falar e preparando assim o coração das crianças que estão aí na sala, né? Então, meus prezadíssimos, momento infantil. Fica escuro.
bem com vocês? A nossa história de hoje ela está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. É de quando Jesus acalma a tempestade. Essa história ela fala sobre medo, de quando os discípulos tiveram medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Pode ser criança ou adulto. O medo às vezes é diferente. Pode ser medo de escuro, pode ser medo de ficar sozinho, medo de cachorro. Mas lá no fundo, todos nós temos um medo. Só que é diferente quando a gente sabe que Jesus está com a gente. Vamos ver a história? Jesus e seus discípulos passaram o dia inteiro falando para a multidão. Estavam muito cansados e resolveram pegar o barco e irem para o outro lado do lago a fim de descansarem. Estava tudo tranquilo. Quando, de repente, o vento começou a ficar forte, as nuvens escuras, a chuva caindo, trovões e raios. Os discípulos ficaram com muito medo, estavam apavorados. Mas se lembraram que Jesus estava no barco. Jesus, Jesus, não te incomoda que venhamos a morrer? Jesus se levantou e disse: mar e vento, se acalmem. E o mar e o vento se acalmaram. Os discípulos ficaram admirados e ficaram perguntando uns aos outros: quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Felizes, eles seguiram a viagem. E aí, crianças, gostaram da história? Vocês perceberam que os discípulos ficaram com medo da tempestade se formando? Claro, eles eram pescadores, eles sabiam dos perigos do mar e que o barco poderia vir a se quebrar. Mas quando eles se lembraram que Jesus estava com eles, eles foram pedir socorro. E existe um versículo na Bíblia, em Isaías 26:3, que fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E quando confiamos em Jesus, tudo fica mais tranquilo. Jesus se importa com cada um de nós. Os discípulos, apesar de andarem sempre com Jesus, eles não sabiam ainda de tudo que Jesus poderia fazer. Mas você sabe muito bem o que Jesus já fez por você. Quando Jesus se entregou na cruz para morrer por você e por mim, ele demonstrou o seu grande amor por nós. E aí, quando nós temos medo, nós temos que lembrar que Jesus está conosco e que ele já pagou um alto preço por cada um de nós. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, e passa o temporal. O barco nessa música é a nossa vida. Então, quando Cristo está na nossa vida, tudo vai muito bem. Um grande beijo, crianças! Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Tchau, tchau! Pai querido, Pai amado, nós estamos em sua presença para lhe pedir por esse dia. Proteja a nossa nação, abençoe o pastor de nossa igreja, proteja todas as famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Ló era sobrinho de Abraão e eles tinham muitas riquezas. Uma delas eram ovelhas, muitas ovelhas. E um dia, os pastores que cuidavam das ovelhas de Ló e de Abraão foram para o mesmo lugar dar comida para as ovelhas e água para as ovelhas. Sabe o que aconteceu? Começaram a brigar. E por causa dessa briga, Abraão e Ló tiveram uma conversa. Ló perguntou para Abraão: tio,
Vamos resolver este problema. Os nossos pastores estão brigando. Abraão pensou, tem uma solução. Meu sobrinho Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. O que você escolhe? Deixa você escolher primeiro. Qual será que foi a escolha de Ló? E qual o resultado dessa escolha? O pastor Elias vai contar para a gente na mensagem. Vamos prestar atenção? Com alegria, vamos passar ao momento de exposição da mensagem. Como disse de manhã, vamos passar pela vida de Ló e vamos aprender algumas coisas com ele. Vamos pegar a Bíblia, vamos abrir lá no primeiro livro do Gênesis. Vamos tomar o capítulo 13, para ler do verso 5 ao verso 13. Gênesis 13, de 5 a 13. Então vejam, acompanhem, ouçam. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas e gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu para o oriente, assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O lado errado da escolha. Lá no final, eu vou pedir a você, meu acompanhante do culto, principalmente se ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, fazer a escolha certa. Ló é uma pessoa que nós poderemos chamar de uma espécie de Ló, o perdedor. Eu quero ressaltar que as decisões de nossa vida, evidentemente, são sempre muito relevantes, muito importantes, por causa do que imediatamente agrega, mas principalmente pelas consequências da nossa escolha. Disse de manhã que eu lidei com a educação. Sim, lidei. E a gente percebe que a criança que foi mal alfabetizada, ela vai ter muito mais dificuldade de apreender, de entender e de enunciar as coisas. Isso vai afetar certamente muito, vai precisar lutar para vencer isso. Seremos pais inteligentes e construtivos também se ensinarmos aos nossos filhos que suas escolhas têm sempre consequências. E essas, obviamente, podem ser boas ou não. Há vidas que lamentam hoje suas escolhas erradas, impensadas, não avaliadas adequadamente, escolhas tomadas na hora da emoção,
na hora do improviso, da falta de análise, negócios às vezes mal feitos, acarretando endividamento penoso e sofrido. Às vezes, compras desnecessárias, resultado da teimosia, resultado da imitação, enfim. Precisamos ficar atentos para não cair no lado errado da escolha. Ló era um homem potencialmente bom, esse é o nosso primeiro aspecto. Quais são os seus antecedentes? Seus antecedentes familiares são muito bons. Ele foi criado a partir de uma boa idade, talvez de adolescente para cima, não sei, pelo seu tio Abrão, sobre quem não temos nada contra, não é? Teve o privilégio de unir seu destino à vida do seu tio Abrão, depois Abraão. Quando comecei a minha vida de pastor, eu era, por um ano fui ainda pastor solteiro, mas eu tinha menos apego às tecnologias, que eram mais frágeis também na época, né? A televisão não era um império tão grande assim. Eu pude privar na juventude com pastores de vida consistente. Muitas vezes eu imaginei aquele obreiro refletindo, decidindo o que eu tinha para decidir, e algumas vezes até cheguei a conversar com eles. Me lembro de uma vez, numa convenção, ainda pastorzinho bem novo, perguntar a Orivaldo Pimentel Lopes sobre a rotina de trabalho dele, como é que ele começava o dia. Eu era um iniciante, bem iniciante, e ele já um obreiro de larga experiência. Acho que nessa época era pastor de Igreja da Penha, não sei. Outro obreiro também de São Paulo que me empolgava a observar era Rubens Lopes, suas demandas. Afinal, me decidi para o Evangelho numa pregação que ele trouxe na igreja de Niterói, numa convenção. Lembro de pastor Sorém, João Filson Sorém, e eu confesso que tentava até imitar o jeito dele sentar, andar, não usar camisa escura, essa de hoje está escura, no púlpito, enfim. Houve um que me deu um empurrão para a vida denominacional, Valdemar Zarro, acho que eu já contei isso. Estava numa assembleia de juventude, meu pastor queria me indicar para secretário, o Zarro falou, não, agora não, daqui a pouco. E daqui a pouco na eleição da diretoria, o próprio pastor Zarro me indicou para candidato e ganhei, né? Fiquei na diretoria da Juventude Fluminense por uma época. Tantos outros. Muito bom ter uma referência, ainda que não seja para idolatrar, ainda que não seja para saber que são pessoas falíveis, mas é uma boa referência. Ló acompanhou Abrão, acompanhou ao deixar Harã, ao descer ao Egito, ao voltar do Egito. Mas eu disse no começo, Ló era uma pessoa potencialmente boa. E na convivência de volta, ele desenvolve o seu trabalho, um empreendedor nato, né? Abrão e ele. E ambos os rebanhos cresceram. Cresceram, não sei se igualitariamente, mas cresceram muito. A ponto de haver uma dificuldade entre os empregados de um com os empregados de outro, né? Fico imaginando se havia uma marcação de ovelhas, se essa é minha, essa não é, enfim. Mas é nessa hora que Ló faz uma escolha equivocada. Primeiro, ele vê uma prosperidade imediata, representando pelos campos planos, férteis, e ele não se apercebe que aqueles campos vão fechar, vão aproximar, vão chegar a uma região altamente pecaminosa, contaminada pelo pecado, que a Bíblia fala claramente que os homens que ali viviam eram homens maus. Irmãos, nós conhecemos o dilúvio, mas depois do dilúvio, a única tragédia de destruição em massa é a tragédia de Sodoma e Gomorra. Não era fácil o que se cometia ali, mas ele não vê isso,
ele vai pela prosperidade. Outra falha que ele comete nesse momento é que tudo que ele aprendeu do seu tio Abrão, agora quando ele dá oportunidade para escolher, era cabível que ele dissesse: meu tio, o senhor já é bem mais velho, o senhor escolha primeiro, e o que o senhor escolher, o que ficar, fica para mim. Mas não, ele motivou a sua escolha apenas pelo que os seus olhos viam, e às vezes o sensorial não é bom conselheiro, pode nos enganar. Nós temos tendência de nos assustar com as dificuldades, não é verdade? Ele se assustou porque ou vou para esse lado, tudo está tranquilo, ou vou ter que ir para a montanha. Nós rejeitamos as dificuldades, nós queremos a vida plana, mas esquecemos de uma coisa: a vista da montanha é mais ampla, é mais larga, é mais proveitosa. Precisamos ler e entender o apóstolo Paulo quando em Romanos 5, 3 a 5. Vamos lá? Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 5, aos Romanos 5, versos 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Acharam? Então, Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Era difícil ser cristão ao tempo de Paulo em Roma, um pouco antes dele e um pouco depois também. Mas recordando isso, Paulo chama a atenção daqueles crentes, igreja que não foi organizada por ele, mas que ele amou profundamente, para dizer que a tribulação produz algumas coisas. Paulo alcança uma espécie de autoclímax, trazendo isso à memória. A tribulação, diz, produz paciência. Nos parece, na primeira vista, aos primeiros olhares, equivocado. Mas vamos seguir. A palavra usada para tribulação é a palavra tlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S. Palavra utilizada que significa literalmente pressão. Muitas coisas podem fazer pressão sobre os cristãos, muitas fizeram e nesse tempo de Paulo estavam fazendo, e muitas agora fazem. Os mundos são diferentes, as épocas são distintas, mas a ideia da pressão que produz essa verdade que a gente acabou de ler é a mesma. Pressão da privação e necessidade pelo que aqueles irmãos passavam. Talvez alguns de nós estejamos vivendo esse momento também, mas ali era em face de uma perseguição. Pressão em face da estreiteza das circunstâncias, parece não haver muito para onde ir. A pressão do pesar das mortes, a pressão da perseguição que eles viveram, a pressão da impopularidade e solidão que muitas vezes precisamos experimentar em face da fé que abraçamos, em face da discordância entre os nossos valores e os valores dos que congregam, dos que vivem, dos que andam ao nosso redor. Por conta disso, por vezes, não somos tão populares, por vezes temos um caminho mais solitário. Todas
Toda essa pressão, diz Paulo, produz paciência. Você concorda ou não? Você pode não concordar. Eu dou uma sugestão. Pega um caderninho, anota aí. Pressão produz paciência. Não concordo. Guarda contigo, leva lá para cima. Quando você encontrar com ele, pergunta. Paulo, eu li Romanos. O pastor me aconselhou a guardar isso num caderninho e trouxe para cá. Me explica isso. Você está achando engraçado? Eu tive um professor, aliás, o último reitor do seminário, um homem que falava várias línguas e lia grego fluentemente, ele dizia que há coisas de Paulo que eu não entendo, quando eu chegar no céu, vou sentar lá num toco e vou perguntar para ele. Eu também não, eu tenho minhas coisas também guardadas para ele. Mas ele está dizendo, e eu não ouso duvidar disso. A palavra utilizada para paciência é hipomone, não sei se pronuncia assim, mas é H-I-P-O-M-O-N-E. Significa mais que fortaleza, significa espírito que pode vencer a luta, designação, espírito, propósito, desafio. Não significa o espírito que resiste passivamente, mas sim que vence e conquista ativamente as provas e tribulações da vida. Quando Beethoven, que nasceu em dezembro de 1770, aliás, já temos algumas comemorações dos seus 250 anos de nascimento e outras ainda vão acontecer, o aniversário é lá em dezembro, e que morre em 1827, quando ele estava ameaçado de surdez, a gente pode imaginar o que é para um músico ficar surdo, consta que ele disse a seguinte frase: agarrarei a vida pelo pescoço. Isso é hipomone. Alguém disse uma vez a uma pessoa, uma alma nobre, que estava passando por uma grande tristeza. A pessoa disse assim: mas é a tristeza que dá cor à vida, não é certo? Ao que ela respondeu numa réplica: certo, mas eu me proponho a escolher a cor. Isso é hipomone. Não é o espírito que se deita e permite que as águas cubram, é o espírito que enfrenta as coisas e supera. A paciência, continue Paulo, produz prova. E a palavra para prova, a palavra que ele utiliza é dokime, D-O-K-I-M-E. Se utiliza para referir-se à aplicação no metal que foi submetido ao fogo e que está agora limpo de todas as impurezas. Dokime não é o metal. A prova nos depura. É o momento que o metal se transforma em moeda. No que estamos sendo transformados? Estamos sendo transformados. Vamos interromper essa transformação fugindo da prova? Vamos fugir, vamos escapulir de nos tornarmos alguém relevante, atuante, vitorioso, porque não queremos enfrentar a prova? Quando se enfrenta a aflição com paciência, o homem emerge da batalha mais forte, mais puro. Paulo continua: a prova produz esperança. Dois homens podem enfrentar a mesma prova, a mesma luta. Pode ser que um saia arrasado e o outro saia agigantado para vencer. Dizem que Lord Wright, que viveu entre os anos 1889 e 1971 e foi o primeiro diretor-geral da BBC, viveu no Reino Unido, disse que eu não gosto das crises,
mas eu gosto das oportunidades que elas proporcionam. Lembram que eu disse ainda há pouco sobre há pessoas que não gostam da montanha? Mas lembram-se que eu disse que é da montanha que a gente vê melhor? Vê mais? Terceiro aspecto, Ló perdeu muitas coisas. Foi capturado e levado cativo. Olhem aí para o capítulo 14, verso 12. Diz assim: tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Foi capturado. Mas a vitória veio com o próprio Abrão, que foi lá, e no verso 16 nós temos assim: assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Ló perdeu muitas coisas. Vamos ver alguma coisa. Primeiro, Ló foi capturado e levado cativo, veja aí no capítulo 14, verso 12. E tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Claro, seu tio pegou lá o seu grupo, seus empregados, constituiu um exército e foi atrás de Ló e resgatou ele. No verso 16, assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com o seu parente Ló, com os bens dele e também as mulheres e o povo. Mas parece que ele ainda não aprendeu bem a lição da vida, né? Ele perdeu muita influência. Como se vê na cena com os visitantes, narrada no capítulo 19, verso 11, onde ele não mostra segurança nas suas convicções. E em seguida, na altura do verso 19, do capítulo 19, verso 14, a gente vê que ele não tinha nem liderança com a sua própria família, com os seus futuros genros. E diz assim no capítulo 19, verso 14: assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Vocês sabem que não conseguiu liderar a sua esposa, porque ela, não sei se por teima ou por não confiar na sua orientação, olha para trás e fica ali mesmo. Mas precisamos fechar lembrando que Ló precisa ensinar a gente algumas coisas. Primeiro, que nossas decisões precisam ser levadas muito a sério. Parecia aos seus olhos algo insignificante morar naquela verde planície que abarcava a cidade impenitente, corrompida, Sodoma e Gomorra. O ambiente engoliu esse homem. Os valores aprendidos e vividos junto ao seu tio parece que esmaeceram, perderam a cor, perderam o vigor na sua vida. Preferiu o mundo, isto é, os valores, e assim sua decisão recebeu profunda desaprovação de Deus. A pergunta é: como planificaremos o que está por vir após tudo isso que estamos passando? Quais serão nossos reais motivos? Já paramos para perguntar qual é a vontade de Deus sobre a decisão que estamos para tomar, como Deus faria? Como os servos de Deus consagrados que conhecemos, sua estrutura de fé, sua resistência bíblica, seus conhecimentos reagiriam? Não temos que seguir as pessoas, mas não custa ver quantas dessas pessoas sérias e distintas nos inspiram na nossa vida. Eu quero terminar. Quero terminar fazendo o seguinte:
Há caminhos que ao homem parecem caminhos retos e de felicidade. Foi o que pareceu aos olhos de Ló. Mas eles reservavam um grande e terrível abismo. E ele foi se deixando levar e então perdeu a sua identidade. Nós estamos hoje nesse culto noturno falando a tantas pessoas. E pode ser que aí na casa onde os irmãos habitam tenhamos um esposo, uma esposa, um filho, um visitante que ainda não fez a sua escolha com relação à sua eternidade. Talvez ele esteja encantado com algumas sutilezas, com alguns oferecimentos ao redor. E isso esteja encantando, né? Ocupando a mente. Mas é preciso pensar na consequência. Ló não pensou. A tragédia veio. Sabe que a história não terminou aí, não é? Ele foge com 2 filhas e ele aceitou uma reprodução com as próprias filhas, depois de ser levado a embebedar-se e perder o controle. Que tristeza! Nascem 2 povos que não vão agradar o Senhor Deus. Meu amigo, nós temos visto nesses dias várias vezes a tragédia batendo às portas de maneira inusitada, de maneira repentina, absolutamente sem aviso prévio. E a pergunta forte é essa: o que você tem preparado para viver, para vencer, para conquistar, para retornar, para juntar-se no grande abraço no dia da volta? Tá bom, eu também. Mas e se não for assim? Ao findar o labor desta vida, o que você tem ou terá preparado? Lembre-se, há uma escolha. Ló escolheu o lado errado. Qual é o lado certo? Escolher o Senhor Jesus. Ele vai dar, inclusive, sustentação, pelo que vimos aqui do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, uma sustentação, uma segurança para o enfrentamento. E vai, do outro lado, estar com a mão estendida para lhe oferecer um vinde, benditos do meu Pai. Ló escolheu o lado errado. Você não precisa seguir esse lado errado. Escolha o lado do Senhor Jesus, aceitando-o como seu Salvador. Porque, saiba uma coisa, quando Ele se despede do seu ministério terreno, Ele nos deixou um consolador, um orientador, alguém que tem prazer em ajudar, falando ao nosso ouvido, falando ao nosso coração, indicando o melhor caminho para que nossas escolhas sejam sempre abençoadas. Escolha hoje ficar com Jesus. Aceite como seu Salvador. Faça com a sua família aí agora um propósito. Eu tenho escolhido às vezes, talvez até muitas, um caminho que não me dará futuro na eternidade. Mas hoje eu quero escolher o caminho que é aceitar Jesus como meu Salvador. Escolha o lado certo e não tema a montanha, não tema o sacrifício, não tema a tribulação. Lembre-se, ela vai produzir paciência. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe na decisão de escolher Jesus Cristo. Amém.
O hino que vamos cantar agora é um hino muito significativo, nem sempre tem sido cantado, mas hoje nossa ministra escolheu para o fechamento desse momento de apelo. É um hino forte, muita gente vai se lembrar dele. Cantemos Ao Findar o Labor desta Vida. Cantemos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, entrarás sim na última hora nas gloriosas moradas de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meus amados, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu estou visualizando as casas, as pessoas, não estou nem com vontade de ir embora. Eu gostaria de não acabar, mas tem que terminar, né? Temos que concluir. A noite já vai alta, né? Amanhã um novo dia, ainda na quarentena. Mas que Deus abençoe ricamente a sua semana nesses dias e até que possamos nos encontrar outra vez, como diz o cântico. Deus a todos abençoe, abençoe esposa, filhos, filhas. Espero que a palavra da manhã esteja ainda espero que a palavra da manhã esteja ainda borbulhando, latejando, sei lá, no seu coração
e vocês tenham feito hoje um dia de reflexão e tenham realinhado a vida familiar, a vida conjugal, pai, mãe, filhos, filhas, enfim. Esse é o melhor que posso desejar. Eu quero convidar para a oração final nesse culto, dessa noite, o irmão Robson de Freitas Tonon. Vamos orar com Robson, depois vem a bênção araônica. Oremos, irmão Robson. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor, pois só tu, Senhor, é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos te agradecer por essa semana abençoada que o Senhor tem nos proporcionado. Aceita, Senhor, o nosso culto, pois só a Ti é devido, Senhor. Se alguma coisa não estiver de acordo com a Sua vontade, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos mostrando e nos conduzindo, Senhor. Humildemente te pedimos por essa semana que vai entrar agora, que o Senhor coloque Sua poderosa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Coloque Sua poderosa mão sobre a vida do nosso pastor Elias na condução do seu rebanho. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa família, com o nosso trabalho, pois nós somos totalmente dependentes da Tua vontade, totalmente dependentes de Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz que aqui no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo para superar todas essas dificuldades, Senhor. E com esse espírito, Senhor, de bom ânimo, que o Senhor nos faça entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, porque através dela, Senhor, nós saímos mais fortalecidos e mais agradecidos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te suplicamos e te agradecemos desde já. Amém. Quero encerrar esse culto, como tenho feito ultimamente, lendo a bênção sacerdotal que está em Números 6, 23 em diante, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os abençoe.
bom, irmãos, estamos nos aproximando de mais um congresso da família. E nós queremos convidar os irmãos para que ponham nas suas agendas e se organizem. 30 e 31 de maio. O pastor Sandra e a irmã Denise vão estar falando a nossa igreja no dia 30, no dia 31 às 10h15 e às 19 horas. Mas em tempo de distanciamento social, teremos as nossas oficinas sim. E elas acontecerão pela plataforma do Zoom. Portanto, fiquem atentos às mídias da igreja, porque nós vamos disponibilizar o link para os irmãos acessarem de acordo com as suas oficinas. E para as crianças, estamos também preparando uma oficina muito especial que será transmitida pelo YouTube da nossa igreja. Portanto, agendem-se 30 e 31, 21º Congresso da Família da PIB de Jacarepaguá. Apresentamos a seguir o que nos foi solicitado na quarta-feira, dia 13. Edna Pérez, por seu neto, Rian. Diva da Costa Paiva agradece as orações por seus primos Alexandre e Lúcio, que estão recuperados. Informamos que, durante nossas transmissões, o pastor Elias anota os pedidos que nos são feitos. Nossas atividades presenciais continuam suspensas. Segunda-feira, dia 18, os PGMs deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 21ª, Memória com Esperança. Texto preparado pela irmã Úrsula Lopes. Quarta-feira, dia 20 de maio, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da Carta de Paulo aos Gálatas pelo irmão Donato Farinelli. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações. Segunda-feira, dia 25, os PGMs deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 22ª, dia de ganhar e dia de perder. Compartilhe o endereço das atividades da igreja na internet com seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Mandem para 97012-0557, WhatsApp. Dízimos, ofertas e contribuições. Amados, suas contribuições podem ser feitas com toda a normalidade através de nossas contas. A seguir, devem fotografar o depósito, não sem antes escrever seu nome e qual o destino da contribuição. Tudo feito, remetam para 97005-1410, WhatsApp ou financeiro@pibjpa.org. Assim que possam, devem colocar o comprovante no envelope e depositar no templo. Temos um plantão na secretaria da igreja. Caso tenha a possibilidade de vir, deposite no lugar próprio. Também está disponível o serviço eletrônico de transferência, maquininha. Estamos contando com a boa ajuda do Ministério Diaconal, apoiando os irmãos com maiores dificuldades na entrega de suas contribuições. Quem precisar desse apoio deve telefonar ao diácono Alexandre Teixeira, presidente do Ministério, e acertar os detalhes para o recolhimento. Também pode telefonar para a igreja no horário comercial. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.